Anteriormente, em Mighty Morphin Power Rangers, Lord Zed ataca Grace e Terona na Prometeia, enquanto os Omega Rangers tentam descobrir qual será o próximo passo de Rita Repulsa. Em Alameda dos Anjos, Matt ressurge como um novo Ranger verde maligno, forçando os Mighty Morph a travarem o combate. O que eles não esperavam é que Rita Repulsa estava um passo à frente, e agora com o receptáculo, ela pretende dominar a Terra ao lado do Espectro Negro. Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para o review de Mighty Morphin Power Rangers 108. Sim, o quadrinho de Power Rangers. Se você caiu de paraquedas, sim, gente, Power Rangers tem quadrinhos, muitos quadrinhos, desde 2017. Estamos atualmente numa saga super interessante. Estamos vendo teorias que nós fizemos aqui no canal e lá no nosso podcast, que é o Centro de Comando, né, sobre as coisas que estão acontecendo, sendo provadas, nós acertamos. Então estamos vendo aí o corpo de Zordon que sobreviveu, estamos vendo muitas tretas em Alameda dos Anjos, e hoje nós temos uma edição, vou dizer especial, mas não é assim especial porque lançaram uma edição especial. Uma edição especial por quê? Porque hoje a gente vai ter aí uma edição focada no Zordon, então um embate psicológico dele com ele mesmo, muito similar do que a gente viu lá na edição da Rita Repulsa, que foi uma edição focada na Rita. Então hoje a gente vai ter uma edição focada no Zordon, então vai dar aquela pausa nos acontecimentos frenéticos que estão acontecendo em Alameda dos Anjos, lá em Safe Haven com os Omega Rangers, e vamos focar ali no que está acontecendo com o Zordon. É claro que hoje, para este grande embate filosófico, precisamos de um lanche para poder a gente, né, ficar ligado em tudo que está acontecendo. Então, hashtag lanche com o ano que você está lanchando hoje, né, nesse dia que nós vamos celebrar Zordon, sua vida e suas escolhas. Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E, gente, olha só, a gente já estava vendo, né, nas edições passadas, né, esse lance com receptáculo, que é esse corpo que até então, né, estava, ninguém sabia quem era. Ninguém, eu digo assim, quando eu digo ninguém, é fora do Mega Power Brasil, né? Porque a gente aqui, a gente sabia desde o começo, desde que ele apareceu a primeira vez, a gente sabia que era Zordon já, que era o corpo de Zordon, existia essa possibilidade. Então tem esse corpo, essa casca vazia, que a gente batizou aqui de receptáculo. E Rita Repulsa, que na verdade agora está como Dona Ritona com os poderes do Espectro Negro, meio que tá preparando essa casca, esse receptáculo, para receber o próprio Espectro Negro, que, né, teoricamente, até então a gente está acompanhando isso aí, vai usar esse corpo para se fazer presente no nosso universo. Então é isso que a gente estava vendo nas edições passadas. E, claro, né, na edição 107, a gente terminou com aquela luta entre Lord Zed e o receptáculo, onde o Lord Zed pega o cajado dele de volta, que estava na mão do receptáculo, e ele dá 2 golpes muito fortes na cabeça, né, desse ser robô. Ninguém sabia exatamente o que era, né, porque era um rosto completamente coberto, só ficavam os olhinhos azuis, e aí mostrou o rosto, né, quebrou ali, né, aquela... Eu via mais como se fosse um capacete fosco, e aí quebrou, e aí o Lord Zed viu o rosto e falou, meu Deus, Zordon! E aí terminou a edição dessa forma, né, aquela coisa. A gente que já sabia não foi tão impactado assim, né, mas agora a gente vai ver a continuação disso. Então esse quadrinho propriamente dito começa no planeta Berserk, meses atrás, e é uma cena que a gente já tinha visto. A gente viu, na verdade, o começo dela, e agora a gente vai ver a continuação. Então, Dona Ritona e Alpha 1 estão parados em frente a uma geleira. A gente já viu esse momento, né, de conversa dos dois. E agora a conversa continua. É como se a gente pegasse aquela cena e colasse nessa, né? E o Alpha 1 tá extremamente chocado. Ele tá, assim, estupefato. Tipo, como isso é possível? Como isso está acontecendo? Eu achei que você tinha prendido ele num vórtex temporal. Com essa frase, a gente tem nossa 100% de confirmação do que alguém ainda tinha dúvidas de que Alpha 1 está se referindo a Zordon, né? Então ele acha que Zordon está preso ali. E ela explica que ali não é Zordon, ali é o corpo de Zordon. Ela lançou um feitiço, e esse feitiço, em vez de matar Zordon, o feitiço não matou Zordon. Ela simplesmente rachou
né, a consciência, a alma, a mente, como você quiser chamar, né? Eu particularmente preferia chamar de alma, porque a alma vai com tudo, com mente, com consciência, com tudo, mas enfim, fica a critério de cada um. Então ela rachou essa parte mental, psicológica, astral, do corpo físico, carne e osso, né, do Zordon. E ela fala que, sim, essa parte mental, né, essa parte astral, vamos dizer assim, do Zordon, realmente foi presa num vórtex temporal e é onde ele ficou desde então. E esse corpo, ela coletou e guardou. Como? Porque naquele momento, ela também foi aprisionada na lixeira, porque acontece tudo ao mesmo tempo. Ela lança o feitiço, está sendo presa na lixeira altariana, o Zordon cai e é uma confusão. Então ela diz que um velho amigo, tá destacado isso no quadrinho, então a gente sempre fica, né, de olho, recolheu esse corpo, e não só o corpo, como a moeda do dragão do Ranger Verde. Que lembra, a gente comentou muito lá quando começou, né, o arco da Melissa Flores? Então, ela pegou esse corpo, escondeu nesse planeta, certo? Nessa geleira, congelou, mantendo aí, né, preservando a sua forma. E a moeda foi levada de volta para Brill. Lembra de Brill? Aquele planeta onde fica a moeda, onde os Rangers foram, mudaram de cor. Então a gente tem um momento que a moeda sai de Brill, realmente foi confirmado que a moeda é a moeda, porque a gente especulou aqui que poderia ser uma moeda falsa, que poderia ser uma armadilha. Não, era a moeda mesmo. Como foi parar na mão de Zordon, não sabemos, porque ela fala que foi de volta para Brill. Então temos uma história aí que pode ser contada por alguém da Boom Studios ainda. E aí vem a pergunta imediata do Alpha 1. Tá, beleza, você tá com um corpo aí, mas tá vivo? Como é que funciona isso, né? Porque o Zordon, a consciência dele, tá lá no tubo. E esse corpo? E aí a Rita vai explicar que ele tá vivo, sabe? Na parte mais ínfima, mais mínima do significado dessa palavra. Existe alguma ligação com a vida ali, que é uma ligação mais instintiva. É como se fosse um corpo em estado vegetativo, né? A mente, ela não estivesse lá. Então, existe uma vida ali. Claro que a gente tá falando de fantasia aqui, né? Não necessariamente isso é assim no mundo real, mas dentro do universo, o feitiço dela conseguiu manter esse corpo funcionando. Óbvio que ele está congelado, então quando a gente congela, a gente para o tempo, né? Porque assim, a gente fica falando tanto de viagem no tempo, mas a real é que o homem já inventou, né? Você, assim, parar o tempo, que é congelando. E o que acontece é que ela diz, olha, tem essa casca, ele é aquele guerreiro de coração puro e tal, e eu vou... Agora ele tem um propósito que é servir ao espectro negro. Então, eu vou tirar ele dessa pedreira aí, dessa geleira, e é o que acontece, ela realmente libera esse corpo que cai, ela explica pro receptáculo, isso a gente tá vendo, né, gente, antes dele virar o receptáculo, né, antes dele aparecer lá nas edições. Explica pra ele que ela é a mestra dele e que agora ele serve a ela, só que ele tem um propósito muito maior, que é servir ao espectro negro. Mas enquanto isso não acontece, né, porque tem todo um trâmite, um plano que a gente não sabe ainda rolando por debaixo dos panos que a Rita tá aprontando, ele vai servir a ela. Então ela joga um feitiço, né, enfeitiça aquele corpo, não sei se animando ou fazendo com que ele seja tipo uma marionete dela, não sei qual é o feitiço, não é especificado, para que ele fique ao lado dela, lute, faça tudo o que ela quer. Então, esse é o primeiro momento aí do quadrinho. Vindo pro presente, lembra que tá rolando uma briga louca, os Rangers brigando com bonecos de massa, já tem Zord, já tem, sabe, monstros antigos que foram invocados e estão brigando, a Alameda dos Anjos está um caos, o Matt tá lá, lembra que eu inclusive falei assim, gente, só a Kimberly e a Aisha teletransportaram, cadê o Adam e o Rocky? Realmente, eles não teletransportaram para a batalha, a gente já vai ver agora onde eles estão. E o quadrinho mostra vários quadros do receptáculo só ali, ó. Andando no meio do caos. Aí vai aparecendo várias cenas de batalha. Os Rangers, né, os monstros, os Zords, enfim. Cada quadro é um local que o receptáculo vai passando e vai passando batido. Ninguém quer saber dele e ele não quer saber de ninguém. Ele tem uma missão, ele tá ali focado e ele tá indo, né, e a gente... meio que assim, só pra mostrar, tipo, olha, gente, tá acontecendo caos ainda, mas a gente vai focar agora no receptáculo. E ele vai até o centro de comando, ele anda até lá, né, e facilmente ganha acesso ao local, até porque ele é o corpo de Zordon. Então, assim,
Não sei como é que funciona, leitura de DNA, energia, biocampo, qual foi o lance, mas ele entrou sem nenhum problema no centro de comando. Lembrando que não é fácil acessar o centro de comando. Quando algum vilão quer acessar, é uma agonia e você só acessa facilmente se você tiver uma moeda do poder ou for teletransportado diretamente, enfim. Ele adentra e sem planinhos, vou aqui pelo subsolo. Não, ele vai direto para a sala principal onde está Zordon e Alpha e também Adam e Rock, que acabaram de teletransportar dentro do centro de comando, pedindo desculpa para Zordon, falando: Zordon, pelo amor de Deus, a gente estava sem comunicação, o que está acontecendo, tá o caos, o que a gente precisa fazer? E aí o Zordon e o Alpha estão lá falando: não, vocês precisam ir para a batalha, né, vão lá lutar junto com os outros Rangers, tá realmente um caos. E de repente, né, o Adam olha assim e percebe o receptáculo vindo em direção a eles, só que aí fica um caos, porque ele não tá mais, né, com aquele filtro no rosto. Então eles olham e ficam assim. Olha pro Zordon, olha pro receptáculo. Zordon, você tá vendo o que tá acontecendo, né? Só que não dá muito tempo, né, de nada ser raciocinado, porque o receptáculo já vai pra cima dos dois Rangers. Começa a atacar os dois. E assim, gente, ele é muito forte. Lembrando, mais uma vez, já lembro isso pra vocês, mas lembrando, o corpo de Zordon é um corpo eutariano, não é um corpo humano. Então, assim, ele já é muito maior de tamanho, ele tem uma força muito maior. E lembrando, ele tá sem nenhum freio. Não tem nada que impeça ele de bater muito nos Rangers. Aliás, tem sim, a gente vai ver daqui a pouco. Mas assim, ele bate realmente muito forte nos Rangers. Os dois acabam desmorfando e ficam desacordados. O Alpha, desesperado, tentando fazer um campo de proteção, né, tomar as medidas de segurança, a pedido de Zordon, não consegue. E aí acontece uma coisa muito triste, que eu espero que seja mencionado depois, que não é mencionado nessa edição, já vou logo dizer, que é o receptáculo, ele ataca o Alpha e dá um ataque, tipo assim, pra quebrar o Alpha, assim, enfia no meio, assim, onde tá uns circuitos dele, e o Alpha desliga, né, assim, teoricamente ele morre. A gente sabe que tem como religar, fazer backup e tal, mas assim, vai dar trabalho pro Billy depois, né? Então, ele já chega ali direto pro Zordon, sem nada entre ele e o Zordon. E agora é que a gente vai ver, porque vai começar o tal embate psicológico que eu falei pra vocês. Num momento de desespero, o Zordon começa a gritar: quem é você? O que você quer? Só que aí parece que vai processando. E aí ele vai percebendo, né, que é o seu próprio corpo que tá ali na frente dele. E ele fala: meu Deus, a Rita te guardou esse tempo todo. Meu Deus, quais serão os planos que ela tem pra você? Então, um momento meio tenso assim pro Zordon, né, de meio que, sabe, você tá vendo seu corpo depois, inclusive, de tantos anos sem ele. O receptáculo, ele não responde nada naquele momento. Ele simplesmente vai até o tubo e coloca a mão no tubo. E nesse momento acontece lá um negócio meio Inception, meio Páprica e tal. O corpo, que na verdade é a consciência do corpo, né, se transporta pro vórtex temporal onde está Zordon. Entenderam? Zordon tá no vórtex temporal, que não é o tubo, um vórtex temporal. E aí o receptáculo toca o tubo e consegue ir pro mesmo lugar que o Zordon tá. Então agora eles estão num plano que não é físico, né? Eles estão nesse local aí, nesse vórtex temporal. E aí, nesse momento, o receptáculo começa a falar pela primeira vez. Porque até agora a gente não tinha visto ele falar. Já tinha até sido mencionado, tipo assim, não é estranho que ele não fala nada, ele tá sempre calado e tal. E nesse local ele começa a falar, né? Então ele fala: você é Zordon de Eltar e eu sou o que você uma vez foi, né? Ou seja, o corpo. E aí Zordon está... assim, não tem outra palavra, gente. É estupefato. Ele tá assim, tipo, como? O que está acontecendo? E ele começa a fazer perguntas, né? Ele quer entender o que foi que aconteceu. Então, o que eu já expliquei pra vocês, o Zordon vai perguntar se foi o feitiço da Rita que separou o corpo. O receptáculo diz que sim, né? Como foi essa separação. E aí o receptáculo fala: é isso que eu entendo, né? Que ela fez. O Zordon fala: ela fez um feitiço que separou a gente, que separou o corpo, a gente, né? Eu do meu corpo. Ele fala: sim, foi isso que eu entendi. O Zordon também menciona o plano para o receptáculo, que o Zordon já tinha sacado, né? O plano para o receptáculo virar, né, o vaso do espectro negro. O receptáculo também diz que ele também
foi isso que foi falado pra ele, ele sabe disso. Você vê que ele é meio... Não, foi isso que me falaram e tal. Mas ele não demonstra nesse momento, pelo menos, ter vontade própria em nada. Tipo assim, a Rita falou isso pra mim, ela disse que vai ser desse jeito, e eu estou vivendo, entendeu? E aí o Zordon tá extremamente incomodado com isso, porque ele começa, inclusive, a gritar. Você vê o Zordon, tipo, descontrolado, falando assim, você tá deturpando todo o meu legado, tudo que eu lutei, né, pra conseguir, fazendo isso, estando do lado da Dona Ritona, sendo um possível receptáculo do espectro negro, você tá acabando com o meu legado. E aí vai começar a treta. Por que vai começar a treta? Porque agora o receptáculo vai começar a cutucar o Zordon, né? Ele fala, eu tô sentindo um vazio dentro de mim e eu estou procurando um hospedeiro. Que, teoricamente, pelo que ele tá falando, não necessariamente é o espectro negro. Eu senti que ele tá tentando se reconectar com o Zordon, meio que virar um só de novo, né? Complicadíssimo. E aí ele joga pro Zordon assim, quem é você, Zordon de Eltar? E aí pronto, né? Aí vai começar, né, ali o próprio auto-julgamento. O Zordon tá ainda extremamente, assim, chacoalhado. Ele fala, você entra na minha casa, você machuca meus Rangers, você tá usando meu corpo pra uma coisa que eu não concordo. Tipo, sabe, você tá, assim, passando de todos os limites. E aí o receptáculo fala assim, eu machuquei seus Rangers, mas eu não matei. Porque eu podia ter matado, né? Então, veja que não é apenas um ser que está ali apenas recebendo ordem de Dona Ritona. Existe uma certa consciência dentro desse corpo que se criou, é resquício de Zordon, faz parte do feitiço de Rita, é o sei lá o que, cósmico, não sei, complexo. Fato que ele está fazendo as próprias escolhas. O fato dele não ter matado nenhum Ranger, segundo ele, é uma demonstração de respeito a Zordon. Vamos lá, vamos continuar essa viagem aqui. Então o Zordon começa a jogar, né, na cara do receptáculo que, olha, você tem um corpo físico. Eu tô há milhares de anos nesse vórtex temporal, preso, sem forma, sem nada, e você tem isso. Você tem um corpo sólido, você é físico, e isso não é justo. E aí o receptáculo diz, mas não foi escolha minha. Não fui eu que escolhi isso. E o Zordon grita do outro lado que também ele não escolheu isso. Então, assim, fica aquele momento assim, eu não escolhi, eu também não. Complicadíssimo. E aí o receptáculo começa a ponderar e ele fala, realmente, Zordon, você não teve escolha. E aí a gente começa a perceber que naquele espaço, né, que os dois estão, o corpo de Zordon, ele tá livre, ele não tem regras, ele pode pensar, ele pode se arrepender, ele pode revisitar momentos com Zordon. E é isso que a gente vai começar a ver agora. Então, continuando as cutucadas, né, o receptáculo fala, né, que o Alpha 1 disse pra ele que o Zordon é o tipo de ser que gosta de sacrificar os outros, que sempre coloca as outras pessoas pra se sacrificarem no seu lugar. E isso, claro, é complicadíssimo, porque o Zordon não tem corpo, ele não tem como ativamente fazer nada. Então ele precisa que, né, tenha prepostos para fazer por ele. E aí a gente vai visitar uma lembrança de Zordon, que é da equipe de 1969. Se você não conhece, vai aparecer um card aqui em cima para você, depois desse review, ir para aquele review e conhecer essa equipe de Ranger, que é antes de Mighty Morphin Power Rangers, e que foi um fracasso, um dos grandes fracassos de Zordon, onde ele manda uma equipe para a Lua para proteger de um alienígena, uma possível invasão de um Psycho Ranger, e a equipe praticamente toda morre, né? E aí o Zordon fala, isso foi um erro. Eu mandei pessoas despreparadas, sem treinamento, e eles pagaram o preço, né? Então, revivendo momentos difíceis. Vamos para mais um momento difícil do Zordon. Lembrando que o Zordon tá a todo momento dizendo assim, eu reconheço meus erros, eu trocaria de lugar com eles, mas, enfim, foi o que aconteceu. Nós vamos revisitar agora um momento em que ele era o Guardião Supremo de Eltar. Ele estava junto com os Arthos ainda. E eles estão em um planeta onde a Rita está invadindo. Está lá com seus bonecos de massa. Está lá causando o caos. E os dois estão assim de tocaia. E os Arthos falam, velho, você tem a opção agora. Você tem a chance de matar a Rita, de acabar com isso. E o Zordon lá, eu não vou matar a Rita. Ela tem que ser levada para a justiça. Eu acredito que ainda tem bem dentro dela, eu não vou cometer um crime, né, matar a Rita.
E aí os Arthurs falam assim, então assim, todos os planetas que ela invadir depois desse dia, onde você teve a chance de acabar com ela, as mortes estarão todas nas suas costas. E é outro ponto, né, que o Zordon nunca desistiu da Rita, né, ele sempre acreditou que a Rita poderia sim voltar pro lado da luz. Tem todo um lance com isso, né, gente, que a gente vem acompanhando nos quadrinhos, em graphic novel, em edições especiais, que a Rita Repulsa nasceu para ser um ser de luz, né, a mãe dela, a Lady Fiena, tentou levá-la pro caminho da luz, mas após ela ser assassinada, Rita Repulsa foi morar com seu pai, né, foi abduzida por seu pai e foi corrompida. Ela não pode ser 100% corrompida porque ela foi banhada com a energia da rede de morfagem, então ela tem isso dentro dela e foi isso que ela usou para deturpar a energia e virar a Dona Ritona. Então um negócio complicado. O fato é que o Zordon nunca desistiu da Rita e ele continua sem desistir, ele fala pro receptáculo que ele não se arrepende, que ele ainda acha que ela tem salvação, até porque ele acredita que todas as pessoas, não importa o que elas fizeram, ainda tem salvação. Inclusive o próprio receptáculo, que também poderia ter salvação. E aí o receptáculo pergunta, e o que a fé te trouxe? Nada! Né? Vamos olhar uma outra memória. A gente vai para o momento onde Zordon requisita ali uma audição com 3 dos emissários da rede de morfagem. Na época eram só 3, agora a gente sabe que tem mais, mas enfim. Né? Ele vai ali, o emissário vermelho, azul e o amarelo estão ali, né? Vieram atender o chamado de Zordon, mas esse chamado de Zordon teve um preço. Para que ele fosse atendido pelos emissários, ele perde o direito de se juntar à rede quando morrer. Então, eu não sei exatamente o que isso significa, para onde é que o Zordon vai quando morrer, mas ele não pode ser um com a rede. Então, teoricamente, ele não poderia voltar caso a rede de morfagem quisesse puxar a essência dele de volta. Pelo menos foi assim que eu interpretei. Eu não sei qual é a relação disso com o que acontece na Onda Z. Que pra mim na Onda Z ele volta pra rede de morfagem. Mas isso é um tópico para um outro vídeo. Então chega-se àquela conclusão. Ele sacrificou tudo. Ele sacrificou o corpo, ele sacrificou seus Rangers, ele sacrificou sua posição de poder. Foi tudo, sua vida inteira foram vários e vários sacrifícios, né? E é isso que o receptáculo tá ponderando. O que, sabe? Valeu a pena? Era isso mesmo que você queria? Meio que tentando convencer o Zordon de que não vale mais a pena lutar por essas coisas, o que a gente sabe que é uma mentira. E o Zordon tá bem tranquilo, bem assim, não, valeu a pena, eu não me arrependo, eu faria tudo isso de novo. E aí, meus amigos, vem a bomba. O receptáculo diz, você poderia ter seu corpo de volta. A gente poderia se juntar, a gente poderia corrigir os nossos erros, a gente poderia melhorar, a gente poderia ser invencível. E aí o Zordon realmente fala assim, realmente, eu sempre quis ter meu corpo de volta. Eu, inclusive, ainda gostaria de ter o meu corpo de volta se isso... Eu não sabia que isso era uma possibilidade, mas se é uma possibilidade, eu gostaria de ter meu corpo de volta. Mas tem um pequeno problema. Eu sinto em você, emanando de você, a magia maligna de Rita Repulsa. E se a gente se juntasse, isso me consumiria. Né? Porque a gente começa a perceber o nível de maldade que tem nas magias da Rita. Não é uma maldadezinha, não. É uma maldade tenebrosa. Então, o Zordon se recusa. Ele fala, eu não quero saber de me juntar com você porque você tá corrompido de magia maligna. Eu não quero nada disso pra mim. E aí ele joga a bomba de volta pro receptáculo. Que é assim, você não precisa seguir Rita Repulsa, Dona Ritona, nem eu. Nada do que eu falar você precisa seguir. Você, pelo visto, é um ser próprio. Tá no meu corpo, é meio esquisito, mas é um ser próprio. E você pode fazer suas próprias escolhas. Você tá livre pra sair no mundo e fazer suas próprias escolhas. Então, né? Não toma lá da cá. O receptáculo, então, fica muito zangado. Chama Zordon de tolo, né? Diz que ele é fraco e tudo isso. E ele forçadamente se apodera de Zordon e começa a incorporar o Zordon de volta no corpo, né? Então, uma cena bem tenebrosa, assim, bem macabra, né? O Zordon lá, tipo, lutando. E aí você vê, tipo, uma fumaça, como se fosse, sei lá, um ectoplasma, um negócio assim, entrando dentro do corpo. E meio que, né, acontecendo essa fusão aí, o Zordon finalmente voltando pro seu corpo.
Então, minha gente, eu queria muito que o Zordon realmente voltasse, se juntasse ao seu corpo, tivesse um corpo novamente. Não necessariamente com todos esses problemas que o receptáculo tem, mas eu gostaria de ver isso. Claro que, canonicamente, a gente sabe que não é possível, assim, ele ficar por um longo... Mesmo que ele fosse ficar, ele não poderia ficar por um longo período, né, no corpo, porque a gente sabe que o Zordon continua no tubo e tem várias coisas que precisam acontecer, que ele precisa estar no tubo. Mas, sei lá, eu tinha uma esperança de que esse corpo ia ficar disponível para um possível retorno do Zordon pós-espaço. Mas, pelo andar da carruagem, eu não sei. Mas, ao mesmo tempo, existe uma possibilidade no fim deste quadrinho. Sabe Deus o que Melissa Flores vai fazer a partir deste quadrinho, né? É a hipótese que eu levanto, o que vai acontecer a partir desse quadrinho. Mas, nesse momento, Zordon, ele começa a lutar mais ainda, com mais intensidade de volta. E ele fala assim, não. Você não vai me absorver, a gente não vai se juntar de novo, porque não é isso que eu quero. Eu não me arrependo de nada, de todos os sacrifícios que eu passei, todas as dificuldades, todas as falhas, todas as derrotas. Isso faz parte de mim. E eu não mudaria nada. Até porque são nesses Rangers, e aí mostra uma imagem da equipe atual. Na verdade, nem sei se é atual, porque eu acho que a Trini tá na equipe, mas enfim. Ele mostra, né, essa equipe, né, de agora. Eles me dão força, eles me dão forças pra continuar. Né, eu acredito neles, eu tenho fé neles e eles me fazem querer ser uma pessoa melhor. Então, com isso, ele consegue força para dividir novamente. Ele volta lá para o seu vórtex temporal e realmente é inacreditável, né? Com a chance de ter um corpo de volta, Zordon abre mão disso e meio que entende que o seu lugar agora é ali. E ele fala pro receptáculo: você está livre, vai fazer as suas escolhas, vai viver a sua vida, pense bem, você tá aí praticamente começando do zero, você tem a liberdade de fazer o que você quiser. E eu acho que isso meio explode a mente ali do receptáculo, não é uma coisa muito fácil de lidar. E o Zordon deixa uma lição ali, ele fala que para todo mal existe redenção, existe esperança e existe o bem. Então assim, fica aquela coisa de tipo assim, por mais coisas ruins que tenham acontecido, é nisso que eu acredito. E assim o receptáculo meio que olha assim com a cara meio decepcionada pro Zordon, mas ao mesmo tempo eu acho que ganhou um respeitozinho, eu acredito pelo menos. E com isso ele sai do centro de comando, tipo, ele vê que aquele embate ele não vai dar em nada, e ele fica, assim, dá pra perceber que ele sai do centro de comando e fica de frente ali onde tem, né, o monte onde fica o centro de comando, ele tá de costas pro centro de comando e de frente pra Alameda dos Anjos. E a Alameda dos Anjos, meus amigos, está pegando fogo, literalmente. A explosão aqui é fogo aqui, porque a batalha continua, né, acontecendo enquanto eles estavam tendo esse embate aí. E o quadrinho termina com essa coisa filosófica, assim, pensativa, do receptáculo olhando pro horizonte da Alameda dos Anjos. E aí vem a pergunta: o que será que o receptáculo vai escolher fazer a partir de agora, né? Porque ele não é mais uma marionete, ou não sabemos se nunca foi, da Rita Repulsa. Então, provavelmente vai dar problema. E como eu imagino, eu acho que o Espectro Negro não vai conseguir vir para o nosso universo através desse corpo. Meus amigos, é isso. Escreve aqui embaixo para mim com a hashtag Squad do Poder qual foi o seu momento favorito desse quadrinho. Foi muito incrível. Não se preocupem, porque a gente vai falar mais sobre ele lá no Centro de Comando, que é o nosso podcast, que vai ter 1 hora de programa, mais gente conversando, então vai ser muito legal, então vocês podem complementar esse vídeo com o podcast. Não se esqueçam de seguir o Megapower Brasil em todas as redes sociais, no @MegapowerBrasil, para você ficar por dentro de tudo. Acessar o nosso site, que é o megapowerbrasil.com, tem notícias, guias de quadrinhos, guias de leituras, enfim. E é claro, conhecer o nosso Apoia-se, que é o nosso projeto de financiamento coletivo, ou também o Seja Membro, que tem aqui embaixo. Caso você queira ficar no YouTube, ficar na plataforma, clica aqui embaixo no Seja Membro. Você escolhe, na verdade não escolhe, você tem um valor único que você paga e faz parte dos apoios aqui do canal. Ou, se você quiser sair, tem um link aqui embaixo na descrição, que é o Apoia-se, onde a gente tem um grupo do Telegram que é especial do Apoia-se e você pode entrar com um valor que você escolher, pagar mensalmente para ajudar a gente aqui, e assim você faz parte dessa galera massa que já apoia o Megapower Brasil. E aí você vira um apoiador como o Rafael de Paula, o Carlos Alberto Petroni, o Alan de Gama, mais toda essa galera que tá aparecendo aqui na tela que já nos apoia. Galera, é isso, a gente se vê muito em breve e que o poder o proteja!